Cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao meu canal. Antes de você assistir este vídeo, não deixe de deixar seu like, seu joinha e se inscrever aí abaixo, na escrito vermelho. Se inscreva abaixo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Vamos estudar as lições bíblicas, né? Tempo, bens e talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Terceiro trimestre de 2019, queridos. Revista de adultos. Abra sua revista aí na lição 8. Amém? Vou falar o seguinte, o tema, a mordomia do tempo. Lição 8, 25 de agosto de 2019. Textuário. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto, os dias são maus. Efésios 5, versículo 15 e 16. Verdade prática. Não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. A leitura bíblica em classe está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Os objetivos específicos: conceituar o tempo, salientar a mordomia do tempo, mostrar como aproveitar o tempo. Então, queridos, vamos aí para a introdução. Segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. No plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente, mas após a queda ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida terrena. Assim o ser humano percebe que a sua existência é efêmera. Portanto, nessa lição daremos conceito de tempo, somos domínio e o proveito. Então, queridos, nós vemos em Gênesis 1 e 1. Fala o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, amados, no princípio foi o tempo. Os céus, o espaço. E terra, a matéria. Então, queridos, Deus criou o tempo, certo? Então, o tempo, nós sabemos que as estações nós vemos também o dia. Nós sabemos que o dia tem 24 horas. 24 horas. Ok? Sabemos que o dia tem 24 horas. Então, amados, se o dia tem 24 horas, né? Então, ok, se o dia tem 24 horas, ok? 24 horas. Você trabalha das 7 às 17 horas. Então, esse tempo você está trabalhando. Então, queridos, se você começa a trabalhar 7 horas, então acordamos mais cedo, queridos. Para o quê? Para nós orar a Deus, né? Então, queridos, nós devemos tirar um tempo para orar, né? Um tempo que mais? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia, ok? Então, queridos,
nosso tempo tem que tirar 1 hora, né? 1 hora. Uma hora para Deus, o Eterno, nosso Deus eterno. Então, queridos, devemos tirar 1 hora para Deus, né? Então, se você chega às 19 horas em casa, né? Então, 19 horas às 21 horas é o tempo no culto, né? No culto. Então, queridos, esse tempo, né, deve ser aproveitado, né? Não deve ser o quê? Desperdiçado. Então, queridos, Deus criou o tempo, né? Então, o tempo foi criado por Deus, né? Então, amados, que Deus possa vos abençoar esse estudo, amém? Então, vamos continuar aqui falando mais algumas coisas aqui dentro da lição, amém? Conceito importante. A palavra tempo. Tempo significa série ininterrupta, interna de instante. Então, queridos, nós sabemos que o tempo, ele é o passado, presente e o futuro. Ok? Passado, presente e futuro. Então, amados, nós sabemos, continuando aqui lendo a lição, medida arbitrária da duração das coisas, época determinada dele é a duração dos fatos, o que determina os momentos, os períodos, as épocas, aqui, ó. Então, queridos, ó, o tempo é as épocas, as horas, os dias, a semana, os séculos, etc. Então, o tempo, queridos, nós vemos aqui, ó, o passado, presente e futuro. Nós vemos que o homem, né, ele foi criado por Deus. Então, o homem é feito da terra, ok? Da matéria. Matéria o quê? Prima. Então, o homem foi criado por Deus. Aqui fala, ó, nesse sentido a palavra tempo pode significar variado, dependendo do contexto é empregado. O tempo também é esse nome da época, período, prazo, tempo musical, tempo verbal, etc. Então, querido, o tempo deve ser aproveitado, né, para as coisas de Deus, né? Vamos aí para o subtópico, subtópico 1.2. O tempo na Bíblia e na teologia. Deus criou o tempo, ele formou com o objetivo de esclarecer os ciclos para suas obras criadas. Gênesis 1 e 14. Nesse aspecto, o homem também buscaria seu Criador no tempo. Atos 17, 26 e 27. Assim, sem a dimensão do tempo, o homem não compreendia sua origem, começo, nem muito menos o conceito de eternidade. A Bíblia emprega significados variados, sentidos reais e metafóricos do tempo. Vejamos, no princípio, a eternidade. No Gênesis, o livro das origens de todas as coisas. O princípio, capítulo em si. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No hebraico, a palavra no princípio é berest, princípio de tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio é indefinido, pois é o tempo de Deus e os seus kairós. Então, querido, aqui tem várias palavras hebraicas, né? A palavra é em né? Significa dias, né? Os dias são, um dia tem 24 horas, né? Então, queridos, pode ser dia, semana ou mês do ano. Então, queridos, é um dia natural. Então,
nós vemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, amados, no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E o versículo Gênesis 1 e 14, abre a sua Bíblia em Gênesis 1 e 14. Gênesis 1 e 14. Depois vamos ler também em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 17, 26 e 27. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 1 e 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para sinais e anos. Então, queridos, Deus, ele criou o tempo, né? Ele criou os céus e a terra, né? Então sabemos que os céus é o espaço, a terra é a matéria, né? Deus criou, né? Perfeito. Agora vamos ler Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Está no Novo Testamento, amém? Atos dos Apóstolos 17, 26 e 27. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinados tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tanteando o que pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, queridos, nós sabemos que Deus nos criou, né? Nós sabemos que para o tempo é nascer, né? E o tempo morrer, né? Então, querido, nós não sabemos nossa existência, né? Nós não sabemos nossa existência, só Deus sabe, né? Então, queridos, nós temos um cumprimento aqui na terra, né? Do começo ao fim, né? Da nossa vida jornada aqui na terra, né? Então, por que aconteceu? Por causa da queda do homem, né? Por causa da queda. Da queda do homem, né? O homem Adão, né? Nós vemos que antes, né, ele tinha comunhão com o Pai, antes da queda, né? Uma comunhão perfeita com Deus. Mas através da queda, né, ali no jardim do Éden, né, ele desobedeceu a Deus, né? Ele desobedeceu a Deus. Então, ele desobedeceu a Deus. Espera um momento aqui, Marcos. Então, querido, através da queda de Adão, né, desobedecido a Deus, né, e a sua esposa Eva, né, ter comido da maçã, né, enganado pela serpente. Então, querido, através da queda existiu, né, a morte, né, para todos os homens, né. Então, nós vemos que nossa vida, ela tem um começo e ela tem o quê? Um fim,
né? Então a Bíblia diz que do pó tornarás, né? Então, queridos, nós temos esse tempo, né? Estipulado por Deus, amém? Então, abre também a sua Bíblia em Salmos. Abre a sua Bíblia em Salmos. Aí está no Antigo Testamento. Salmos 90. Continuação do estudo aqui, amados. Sobre a existência do homem. Igual, Salmos 90, versículo 10. Salmos 90, versículo 10 diz o seguinte, ó. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegaram a 80 anos. O melhor deles é canseiro, o quê? Enfado. Enfado. Então, queridos, aqui ó, enfado. Pois passa para rapidamente nós voamos. Então, queridos, há um tempo estipulado aqui na Terra, né? Pode ser de 70 anos, né? 80 anos, né? Depende, né? O que Deus permitir para o homem e para a mulher. Amém? Então, aqui versículo 90, versículo 1 diz o seguinte, ó, e 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, que tu formaste a terra, o mundo, sim, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Então, querido, foi Deus que formou, né? Ele é o Criador. Então, o homem foi feito que é do pó da terra, né? E a Bíblia diz que ele soprou nas suas narinas, né? E tornou-se o homem que alma vivente. Então, queridos, que Deus abençoe a todos, né? Breve terá a segunda parte desse estudo. Faz aí seu comentário sobre esse estudo, amém? Que Deus possa vos abençoar. E não deixe de deixar seu joinha aí, amém? Estou relembrando a todos vocês, amigos. Deus abençoe.